Olá, queridas e queridos, estamos aqui nas 12 badaladas da meia-noite com mais um Corvos do Além. E hoje vamos falar sobre Verônica. o filme Verônica, né, Exato. Wagner, que traz como um dos temas principais o tabuleiro Ouija, que a gente tanto fala, é embasado em fatos reais, que também nós vamos comentar, e achamos interessante trazer esse filme aqui para o nosso vídeo, para falarmos sobre o que acontece. A gente fala tanto da Ouija, o lado que a gente consegue ali trabalhar, usar de uma forma positiva. Agora, e quando dá ruim? Exato. Esse filme, ele foi baseado, como a Cris disse, num caso real, que aconteceu em Madrid. O nome da personagem, ele foi mudado, mas é o caso de Estefânia Gutierrez Lázaro. Tá? Exato. Nós assistimos o filme, nós vamos falar sobre o filme, para justamente vocês entenderem o que poderia ter sido feito. Sim, porque a gente vê os filmes, né? Claro que Hollywood, apesar que é uma produção espanhola, já que a história original se passa, como o Wagner falou, em Madrid, na Espanha, é uma produção espanhola, né? Mas esses filmes eles vão buscar, claro, é uma linguagem cinematográfica, eles vão aumentar, né, os fenômenos e tudo mais. E a gente vai falar primeiro com base no filme, na história do filme, que é ficção, né, o que a gente viu ali na experiência que poderia ser melhorada, e depois nós vamos falar da história original, e também trazendo a nossa visão, né? Então, o filme, Wagner, o que você achou, o que você viu? Bom, aí já vão spoilers, né? Se alguém não assistiu o filme, assista, primeiro. Depois volte aqui para ver o vídeo. O filme, ele mostra uma família em que o pai já faleceu. A mãe, ela é ausente, ela trabalha fora, então ela pouco cuida dos filhos. E a filha mais velha, que é a Estefânia, no caso, Verônica. Que no caso é a Verônica, né? Que acaba cuidando das crianças. E nisso, ela resolve, essa Verônica, com mais duas amigas da escola, fazer uma sessão de tábua Ouija. Sim. Para quê? Tinha duas possibilidades. Na verdade, elas queriam tanto fazer para o namorado de uma amiga da escola que faleceu. Para entrar em contato, né? Isso. E também com o pai dela, que no filme é falecido. Sim. E o filme ele traz, né? Ele mostra esse ambiente familiar, como o Wagner falou, a mãe é viúva. Se percebe no filme que a mãe está em depressão. Sim. E que por ser viúva, né, agora teve que tomar conta dos filhos, trabalhar para sustentar os filhos, então ela trabalha muito, e a Verônica acaba tendo, a Verônica, no caso, ela tem por volta de 16, 17 anos no filme, né, na história real, a história começa com ela com 16 anos, e ela acaba tendo que tomar conta dos irmãos, ter uma responsabilidade praticamente como mãe, né, passando ali por uma puberdade, né, então o filme vai mostrando também um quadro psicológico, familiar e tudo mais, e até que um dia, como o Wagner estava falando, ela com duas amigas na escola, no caso do filme, uma escola de freiras, elas resolvem fazer, então, o uso da Ouija para contatar o namorado da amiga que faleceu e até também o pai. Sim. Mas a questão é como? Já acontece algumas inserções no filme. Por exemplo, a sessão de Ouija, ela é feita durante um eclipse. Então, é feito no eclipse, é utilizado um copo de vidro, ela e as duas amigas colocam o dedo sobre o copo e fazem a pergunta clássica se há alguém aqui. Sim. O filme ele traz elementos, né, que não aconteceram na vida real, que depois a gente vai comentar, e elas fazem isso na escola, dentro de uma escola de freiras, num lugar mais escondido, e lógico, eles fazem aquela ambientação toda, né, e sem preparo nenhum espiritual.
Sim. Né? Como a gente sabe que acontece muitas vezes pela curiosidade, pela falta de informação, porque viram numa revista, né? No filme, a Ouija, ela é vendida na banca de jornal, né? Um tabuleiro meio feito desses papelão mais duro. Uma cartolina. Uma cartolina que vem numa revista, num encarte, e aí ela leva para a escola. Elas até põem velas ali, né? Põe, porque é num subsolo da escola, que é mais escuro, como um porão. Então, elas colocam lá algumas velas para iluminar. Sim, e quem encabeça mais isso é a própria Verônica com as duas amigas, né? Porém, o que acontece? Dá ruim. Dá ruim. Ela já começa falando, tem alguém aqui? Né, sem o menor preparo, sem nada, até porque elas, pelo filme, como a gente foi vendo, elas nem leram o manual, né? Exatamente. Nem leram o manual. E elas vão justamente fazer no momento do eclipse, que o filme acho que traz isso para dar mais ênfase naquele momento, né? E como no senso comum, e até com base em crenças antigas, o eclipse é visto, né, Wagner, como algo mais, um período mais negativo. Você vai ter sistemas mágicos que entendem o eclipse como algo mais negativo. Não é todo bruxo ou todo mago que endossa essa afirmação. Então, embora muitos grupos não façam nada nesse período, alguns aproveitam o período conforme as circunstâncias astrológicas e tudo mais. Sim, eu até achei que o filme é espanhol, o filme, pelo que eu pesquisei, teve ali uma renda, né, limitada para produção e tal. Em termos de produção, deles tentarem trazer esses simbolismos, eu achei interessante, embora a gente sentiu o filme meio arrastado, meio devagar em alguns momentos. Mas, no que acontece no momento da invocação, realmente tem, né, aquilo que a gente costuma ver, daquele momento que as velas apagam, alguma coisa acontece, elas não sabem bem o que fazer, e curioso, como o Wagner falou, elas usam tanto a Ouija, e em vez de usar o ponteiro ou a planchete, elas usam o copo, né? E aí chega uma hora que o copo começa a ir muito rápido, elas perguntam quem tá ali, enfim, a gente não vai contar o filme em todos os detalhes, né, que não é nem tanto o foco contar do filme, mas só pra gente contextualizar que chega um momento elas não sabem o que fazer. E elas ficam ali com medo, né, e a Verônica tem ali um mal-estar, uma síncope, como se chama? Ela desmaia, né? Ela desmaia, e aí as meninas saem correndo, né? Mas antes delas saírem correndo, a Verônica meio que num transe, né? Ela fala alguma coisa no ouvido da amiga. Ela cochicha pra mim. Ela cochicha alguma coisa. E elas vão embora. Nisso que elas saem correndo, pega fogo ali um pouquinho e tal, e resumidamente isso, ou seja, elas não conseguiram falar exatamente com ninguém, mas veio uma presença, sim, né, que elas não sabiam bem o que era, e a Ouija quebra no meio, né? Ela começa a pegar fogo numa parte, e ela se parte, aquela cartolina, ela se parte, fica em duas partes, e quando a Verônica acorda, ela está numa enfermaria, vai para a casa dela, mas ela recolhe as partes da Ouija, né, guarda numa mochila, chegando em casa, ela vai colocar em cima de um guarda-roupa, que já é algo que começa a acontecer, porque ela sai do quarto, ela ouve um barulho, vê que a mochila dela não estava mais sobre o guarda-roupa, estava no chão. Aí ela coloca de novo, acho que 3 vezes que ela coloca. E até que ela resolve colocar embaixo da cama dela, né? E aí os fenômenos começam a acontecer na casa. Né? Sim, sim. E as amigas ficam amedrontadas, não falam mais com ela volta lá para a rotina dela, de cuidar dos filhos, a mãe ausente, trabalhar num restaurante, como garçonete, então nunca tem casa. E aí os fenômenos começam a acontecer. Então, primeiro as coisas somem e aparecem, né? Ela começa a ter pesadelos. A TV liga sozinha. A TV liga, e aqueles fenômenos poltergeist, né? Embora eles não usem esse termo no filme exatamente, mas começa a acontecer aquilo que a gente espera, né? Ao mesmo tempo, o filme, ele passa
duas linguagens, né, dois olhares que a gente pode ter para tudo o que acontece, tanto de repente, realmente estar acontecendo algo espiritual, né, mas ele dá alguns sinais de que também tem ali ou talvez uma autossugestão, elementos, né, de coisas que ela viu, de coisas que ela está passando emocionalmente, a própria puberdade, o fato, né, que com 15, 16 anos o filme deixa claro que ela não menstruou ainda, né, a mãe ausente, mas que vive cobrando dela que ela seja uma adulta, uma madura, né, e aquela rotina dela, né, praticamente cuidando dos irmãos como mãe, não sai muito e tudo mais. Então o filme vai mostrando também um contexto psicológico que a gente fala assim, será que tudo que está acontecendo é realmente espiritual? Ou é também alguma questão psíquica? De chamar atenção sobre si, né? Porque, de certo modo, ela assume as funções da mãe. Numa idade que ela deveria se divertir mais, aproveitar ainda a vida, ela é obrigada a se tornar adulta. E, de certo modo, tudo isso que acontece com a Ouija acaba levando uma atenção a ela. Né? Ou bem ou mal, mas traz uma atenção a ela. Antes da gente continuar, Cris, o que você acha que deveria ter sido feito no começo, até agora, o que deveria ter sido feito para já evitar esses problemas? Sim, bom, primeiro que são adolescentes, né, normalmente a gente imagina que adolescente não tem experiência com essas coisas, mas vamos considerar que elas pesquisassem mais, ou vamos tirar até um pouco do contexto, né? Primeiro que, no caso do filme, elas teriam que ter lido todas as explicações lá, é o mínimo, né, até porque depois o filme, ela vai perceber que faltou uma informação importante que ela não se ateve para ela tentar resolver o problema. Mas, se você vai fazer a Ouija, primeiro, você não vai fazer em qualquer lugar, né, você vai fazer na escola, que é um ambiente, né, de tantas energias, um lugar de uma outra espiritualidade, até o fato de serem freiras, ou de terem um contexto religioso, poderia usar a favor, fazendo nem oração elas fizeram, não. Nada de nada. Nenhum preparo. Nenhum preparo, né, então, primeiro se certificar ali, de fazer uma proteção espiritual, através de uma oração, Sim. Isso dentro do filme, né, dentro do que a gente tinha ali de recursos no filme. Sim. Levar a intenção com uma força espiritual maior para a proteção. Sim. Não fazer na escola, fazer num lugar melhor, mais preparado, espiritualmente. Não terem um medo, né, se informarem do que se trata aquilo, saber quem está se chamando. Embora elas queriam chamar alguém, elas não chamaram a pessoa. Não, elas perguntaram se há alguém aqui. Que é o clássico dos filmes de Ouija, né? Tem alguém aqui? Quer dizer, você abre a porta da sua casa e fala, e aí, alguém quer entrar? Então, se você vai chamar alguém, você quer falar com alguém, porque ela estava no processo de luto do pai, a amiga estava no processo de luto do namorado, então chame o pai, chame o namorado. Não fizeram isso. Sim. Né? E também ter ali elementos que, se der ruim, pensar no depois. Exatamente. E se não der certo, o que eu faço? O que eu faço, certo? E talvez contar para algum adulto que estavam fazendo aquilo. Sim, eu concordo. E isso dentro, depois a gente fala o que nós bruxos faríamos, né? Mas dentro do filme era o mínimo que devia ter sido feito. É um preparo maior, né? Porque você vai lidar, basicamente elas lidaram como se fosse uma brincadeira, a brincadeira do copo. Só que o filme deixa claro que várias situações acabam propiciando esse contato, que é o eclipse, que é o fato da própria mediunidade que a pessoa pode ter, e a dor pela perda do pai. Né? Então, são situações que podem estimular, mesmo numa brincadeira, contato. E não é porque é brincadeira que necessariamente uma pessoa não vai contatar um espírito. Porque elas acabam contatando algo. Sim. E não era algo bom. Sim. Né? Como você falou, tudo aquilo foi propiciando. Ao mesmo tempo que, quando
eu fiz a Ouija na brincadeira do copo quando eu era criança. A gente fica impressionado ou sugestionado. Aí você fica com medo à noite. Sim. Então, de repente, elas fizeram aquilo, deu ruim. E aí ela vai para casa, já não atraiu algo bom como o filme mostra. E aí a cabeça fica impressionada. E aí mais brechas ainda que se abrem, né? Porque a partir do momento que ela começa a ver que tem coisas acontecendo, já tem que ir atrás de resolver algo, né? E não tentar ocultar como ela fez no começo. Sim, e aí, em vez de ela pedir ajuda, né? Por exemplo, no filme mostra a freira, uma freira bem estereotipada de filmes de terror. Freira cega. Freira cega, aqueles olhos brancos, né? Ela não vai pedir ajuda para ninguém. Por acaso ela encontra a freira lá no porão, fumando, né? É uma cena até curiosa, pitoresca. E aí a freira começa a falar coisas para ela. Então ela não procura ajuda. Ela até tenta falar com a mãe muito depois, mas a mãe não dá uma atenção que está correndo. E ela, no fim, ela tenta pedir ajuda para as amigas, porque ela percebe que ela fez algo errado e tem que arrumar. Ela pesquisa as coisas numa revista de banca de jornal. E tudo é nessa banca. E ela, no fim, acaba envolvendo os irmãos menores para resolver o problema. Quando ela vai tentar resolver, já que as duas amigas não participaram, ela coloca os irmãos menores, as crianças ali. Inclusive, tem um momento em que deveria ser feito algum mantra, que eles falam naquele fascículo que ela comprou na banca de jornais. Eles falam para ela fazer um mantra ou cantar uma canção suave. Que poderia ser um momento de uma oração, alguma coisa assim. Elas começam a cantar uma música infantil, assim, que não iria resolver nada ali. Mas teve uma coisa curiosa, inclusive para o Wagner, né, Wagner? Ela vai usar um talismã de proteção. Sim. Numa das cenas, quando ela quer se proteger do espírito, do ser, né, que tá mais para um demônio do que para um espírito. Aliás, acho que tá mais para um ET do que para qualquer coisa. É uma forma meio estranha ali. Ela pega a bússola viking, ela pega um desenho da bússola viking, que é a Vec Vizir, e espalha pela casa. É um símbolo adequado para isso? Eu não usaria. Porque ele protege em viagens. Né? Eu não usaria. Eu usaria um outro símbolo nórdico, provavelmente o Elmo do Terror, né? Aerhjalmur, né, o nome. Eu usaria esse outro símbolo. Inclusive, o símbolo não protegeu nada. E nem uma cruz que uma vez ela tenta mostrar para aquilo que ela estava achando que estava ali assustando, nada funciona. Os símbolos que ela colocou nórdicos, eles pegam fogo. Todos eles queimam. Sim, e a gente até, na hora que a gente assistiu, a gente falou assim, nossa, um símbolo nórdico que ela viu na revista. Sim. Né? Uma revista de ocultismo. E da Espanha, né? E a Espanha é tão rica com tantas crenças populares, um monte de coisa, e eles colocaram um simbolismo assim, bem distante e tal, mas ela usa, não resolve. Ela poderia ter chamado um padre para fazer um exorcismo lá, alguma coisa assim. Então, de pedir ajuda. Que o padre fosse rezar no Exato, lugar. Então ficou, o ambiente do filme ficou muito dentro da família, dentro, né, na relação com ela e com os irmãos. Isso pode acontecer, por exemplo, de tanto amadorismo? Pode. Por isso que é importante também a gente colocar isso, porque às vezes uma pessoa pode ter uma brincadeira com um copo, dá errado, fica com medo de contar para os pais ou contar para alguém e tenta resolver por si mesma. Piora. Sem chegar a uma informação, acaba piorando cada vez mais a situação. Exatamente. Se percebe que a família, ela é cristã, mas não tem uma religião assim mega praticante, não. Né? Mas você vê que tem crucifixo, então assim, suponha-se que seja católica, poderia ter ido buscar auxílio na igreja, poderia ter ido buscar auxílio
como na história real, que depois a gente vai falar, né, eles foram buscar pessoas parapsíquicas, médiums e tudo mais, mas no filme eles não têm nenhuma dessas atitudes, e ela tenta resolver tudo sozinha, né? Até que um momento tem certas, e aí mostra cenas, né, de fenômenos acontecendo, porta abrindo, barulhos, vultos, os colchões, né, essa coisa do colchão é uma coisa muito clássica, né, dos colchões que não pegam fogo, mas ela vira os colchões e tá tudo manchado num formato meio humanoide. Como se fosse uma fumaça, né, que tivesse ficado impregnado ali, deixou a forma de um corpo, né, escuro. E aí esse ser que aparece para ela, que ela vê, às vezes como um vulto, e às vezes algo tridimensional mesmo, né, que eu até comentei com ela, falei assim, não parece um espírito, parece um ET, mas a gente vai vendo também que essas imagens que ela vê, são coisas que ela viu em alguns outros contextos, né, então a gente fica questionando durante o filme, será que realmente isso está acontecendo, ou será que isso é criação da cabeça dela, se isso é psicológico, se isso é psicótico. Existe até uma cena que, se vocês olharem aqui, tem essa mão pintada de preto aqui, né, sobre o rosto dela. E essa mão aparece no fascículo. É o mesmo tipo de mão desenhada no fascículo. Então a gente não sabe até que ponto a mente dela começou a dar uma forma à coisa, ou de fato ela estava vendo um ser ali. Né? Porque tinha coisas que afetavam os irmãos. Né? Então tem a cena que ela vai dar banho no irmão pequeno, e a água esquenta muito, queima a pele do irmão, então a gente vê que tem coisas acontecendo que afetam as outras pessoas, né? Até que ela então fala, então já sei o que tem que fazer, né? E aí o que ela percebe, que segundo o que a freira indica para ela, e aí eu achei curioso a freira saber disso, uma freira, né? Não que, lógico, eu acredito que os padres, os sacerdotes cristãos tenham conhecimento de magia, obviamente, né? E a freira dá a entender muito subliminarmente de que ela abriu um portal, ela chamou algo que estava acompanhando ela e ela não fechou esse portal. Que isso, né, pode acontecer em magia, independentemente da Ouija. A gente que é do meio mágico, bruxesco e ocultista também, a gente sabe que se a pessoa não tem um conhecimento da prática mágica espiritual, ritual, que ela está fazendo, se ela não tem uma familiaridade ou prudência de invocar um ser, pode dar ruim. O próprio fascículo que ensina como ela faz o ritual e como ela encerra o ritual, tudo é colocado de uma forma muito amadora, porque fala que aquele ser pode ter vindo, pode ter ficado, porque ela não se despediu, que ela deveria fazer a sessão novamente, fica claro, para se despedir. Mas não é porque você se despede de um ser que ele vai embora, né? A mesma coisa se você entrar um bandido na sua casa e você fala assim, por favor, saia. Não vai acontecer assim. Filme, né? A gente entende que é ficção e tal, mas a gente sabe que até um certo ponto, nas experiências comuns das pessoas, né, despreparadas, porque a Ouija, assim como a brincadeira do copo, foi visto como brincadeira, e por mais curiosidade que as pessoas acreditem que realmente você vai chamar algo, não tem informação, por isso que a gente fala muito disso para trazer informação. E o filme retrata isso. O filme, ele coloca algumas coisas meio clichês, né? Por exemplo, ele coloca muito o elemento água e o elemento fogo. A água aparece em várias situações, porque também tem toda uma questão emocional naquela casa. E o fogo, porque o fogo sempre remete àquela questão de chamas, de inferno, de uma criatura das chamas, então o fogo acaba aparecendo também. No filme, eles falam que de uma sexta-feira 13, ali que a história se passa, o que não acontece, né, na realidade. Então, ela vai construindo, cada vez vai ficando pior, porque ela se atrapalha cada vez mais. E ao mesmo tempo o psicológico dela, a gente percebe que vai ficando cada vez mais abalado, né, porque ela ela se sente em perigo de vida, ela sente que ela e os irmãos estão em perigo de vida, né, ela não tem com quem contar ajuda,
E aí ela vai tentar, no último ato, assim, de desespero, no fim do filme, fazer de novo a brincadeira da Ouija, no caso, né, no filme, a brincadeira da Ouija, para chamar o ser e mandar ele embora. E aí ela pede para os irmãos, principalmente para o irmão pequeno, mais novo, ajudar ela a desenhar os símbolos. Sim. Que tinha na revista. Que ela ia fazer novamente a bússola viking. Ela pediu para ele desenhar novamente um símbolo que já não tinha dado certo no caso do filme. Só que a criança, primeiro que já é surreal, uma criança, sei lá, devia ter 5 anos. Desenhar daquele jeito. Desenhar, né? Mas tudo bem, a gente faz de conta que tudo bem. Porém, o menino vira a revista e tem um outro símbolo na revista, que é um selo demoníaco lá, de um demônio. E o menino desenha aquilo na parede, né? E aí, tipo, um enredo que o filme quis trazer para ainda mais acentuar que está trazendo algo do mal. E aí, de novo, a gente, até parece que uma criança ia conseguir desenhar aquilo. Aí começa também no filme uma série de ilusões que vão acontecendo, e aí a gente não sabe o que acontece e o que acontece na cabeça dela, porque coisas começam, ela acha que está acontecendo e não está acontecendo alguma coisa. Tem muito esse jogo de ilusões nessa hora. Sim, e de uma certa forma isso prende a gente, assim, eu não vou dizer que o filme é ruim, assim, acho que eles tentaram ali trabalhar alguns elementos do simbólico, procuraram ali trazer informações e tal, então te prende, assim, para querer saber o que está acontecendo, né, mas acaba ficando limitado naquele núcleo, né, nas condições dela, até que o momento ela chama tudo lá e, de novo, não dá bom, né? Não dá bom. Por quê? Porque, primeiro, crianças mexendo com isso. Ela envolveu os irmãos. Tudo errado. E, de novo, apesar dela... A gente achou curioso também que a família, embora ela seja, entre aspas, católica, ela vai buscar símbolos que não tem nada a ver com isso. Não faz uma oração, de novo. Até acende vela. Acendeu velas no fim, né? Sim. Mas você não sabe se ela acendeu aquela vela por quê, né? Eu acho que isso tem também uma questão de uma roteirização do filme, né? Porque tem que ter aquela ventania que apaga as velas, né? Tem que ter a ventania que apaga as velas. E aí tudo começa a dar ruim de novo, né? Então, assim, fez dentro de casa, sem um adulto, e ela com o psicológico muito abalado, então não tinha como dar certo. Sim. As coisas começam a quebrar, e aí fica aquela correria toda, porque aí já desaparece um, desaparece outro, vai atrás, tenta achar, estava ali, não estava, era ilusão. Então aí começa toda essa dinâmica. Em resumo, o que o filme mostra, né? E no fim, o final é trágico, mas assistam, né? Quem não assistiu, quem não se importa com spoiler, como a gente avisou no começo. Mas a gente vê no filme, então, que o quê? Que todo o despreparo de lidar com algo que não é brincadeira dá muito errado, e ainda mais com pessoas que estão psicologicamente abaladas, enlutadas, uma família disfuncional, né? Uma família que teve um luto, crianças envolvidas, falta de informação, e até mesmo, isso que eu falei, né, que é estranho eles serem católicos, mas a menina busca outros simbolismos, então assim, essa falta de uma base espiritual, saudável e alicerçada, não fanática, né, e tudo mais, então assim, tudo isso foi gerando e, no caso, o problema foi a Ouija, foi usar a Ouija que causou tudo, então usar a Ouija é o caos, né? É ela que traz a desgraça para a família. É o grande portal do inferno, né? É. Na verdade, assim, a Ouija, ela não deve ser olhada nos extremos. Ela não deve nem ser olhada como uma brincadeira para se fazer, mas também não é algo que, se você fizer, pode destruir sua vida, né? É um instrumento mágico, a gente pode entender como um instrumento de comunicação que funciona. Sim. Você consegue ter contatos com os espíritos, com uma série de seres, mas, como tudo, se você vai fazer um ritual, você vai aprender a proteger aquele ritual, a chamar um guardião, enfim,
todas os preparativos para um ritual. Todo um cerimonial necessário de proteção, de contenção. É a mesma coisa, Ouija. Você tem toda uma forma de fazer aquilo de uma forma segura, né? Você tem modos e modos, né, de trabalhar. Sim. Agora, e na história real, o que aconteceu? Porque o filme, isso que nós falamos, foi a ficção do filme, certo? E foi embasado numa história real. Na história real, aí nós temos o personagem principal, né, a pessoa, né, principal, que é a Estefânia, e que os relatos de toda essa história que aconteceu em 1991, entre 1990 e 91, todos os relatos vêm por parte da mãe da família. Sim. Que é a Conceição. Concepción. Seria Conceição, vamos falar Conceição em português. E a família, a estrutura familiar, quem é? É a mãe, o pai, que é vivo. O pai é vivo. Na história real, né? A Estefânia, que é a filha mais velha, e mais, acho que 4 irmãos. 2 meninos e 2 meninas, se não me engano. Então a família é um pouco maior. Uma família de classe média, de classe mais pobre, né? Que vive num bairro ali próximo da capital Madrid. E então, a mãe, depois que aconteceu um episódio que a filha veio a falecer, a Estefânia veio a falecer de uma maneira meio que inexplicável, a mãe afirma que a filha, antes de morrer, com 18 anos, né, ela tinha 18 anos quando faleceu, 17 ou 18, lá com seus 16 anos, 17, ela fez o uso da Ouija, né? E que ela fez na escola, como mostra no filme, porém a escola não era uma escola de freiras, era uma escola normal, né? E que ela teria feito na escola com 2 amigas, também aí a mesma coisa, em função de querer falar com alguém que tinha falecido, no caso, associado à amiga. E que alguma inspetora, alguém do colégio viu, né, e tirou as coisas delas, e que na hora de tirar, né, aquilo, a mãe afirma que o copo, que ela usou o copo na Ouija, tinha uma fumaça negra, e que a filha inalou essa fumaça negra, né, e ela afirma isso porque a filha contou para ela, e fez isso, aí deu por encerrado a inspetora e tudo mais, não finalizaram, né, e a menina foi para casa, e que a partir de então, os fenômenos começaram a acontecer na casa. Claro, no filme tem, né, fala das aparições e tal, mas na realidade, o que a mãe relata é que a filha via vultos, ouvia vozes, sussurros, e também barulhos, né, Wagner? Sim, sim. E o que acontece também é que toda essa história da Tabu Ouija, na verdade, acontece depois, que é revelado aquilo depois do falecimento da Estefânia. Inclusive, a própria chegada da polícia foi depois, porque a mãe diz que fenômenos estão acontecendo e a polícia é chamada para observar isso, né? Num desespero é chamada a polícia. Só que a polícia, quando vê, a polícia acaba anotando sons que ouviram, anotando um monte de coisas estranhas, né? Que eles veem na foto, a foto da Estefânia chamuscada, um tipo de algo que foi identificado depois como um possível ectoplasma. Então vão tendo elementos que vão compondo o fenômeno na vida real. Sim, porque depois que a Estefânia fez a brincadeira da Ouija, ela começou a ter mal-estar, ela começou a ver essas coisas, e eles não tinham recursos, né? A mãe não entendia bem o que estava acontecendo. Eles acabam até chamando, isso depois, algumas pessoas dizem que chamaram um padre, chamaram a igreja,
mas que não resolveram nada, não se sabe se isso é verdade, até que um dia a Stefania acaba vindo a falecer, e o óbito dela se dá, né, no atestado de óbito, de parada cardiorrespiratória, devido a ela tinha epilepsia, né. Então ela morre, como o Wagner estava falando, e depois que ela morre, em 1991, os fenômenos pararam por pouco tempo, mas segundo a mãe, os fenômenos voltaram e voltaram mais intensos. Uhum. A mãe dizia que acreditava que, como tinha um avô que tinha falecido antes e que talvez ela tenha tentado acessar também esse avô, e esse avô não se dava bem com a mãe, que esses fenômenos podiam estar sendo provocados por esse avô, e que depois que a Stefania morreu, ela acreditava que podia ser o espírito do avô, o espírito da filha, enfim, até que chegou um dia em novembro, né, ela morreu em agosto, né, quando foi novembro, então os fenômenos, segundo a mãe, foram tão grandes assim, tão fenomenais, que aí foi chamada a polícia, né. E aí a polícia, como o Wagner falou, ouviu o barulho, viu lá uma secreção estranha, e esse caso acabou ficando famoso, por quê? Porque até então, ninguém sabia disso, a família não era famosa, não era conhecida, eles não tinham falado nada para ninguém. Começou a ficar famoso porque um dos policiais, né, o delegado, enfim, que viu algumas coisas, foi para a delegacia, né, e gerou um boletim de ocorrência, sim, afirmando que realmente tinha acontecido fenômenos paranormais na casa, que eles tinham ouvido um barulho na sacada que não tinha como acontecer, que eles tinham visto, a casa estava toda revirada e bagunçada, com base no que a mãe relatava das experiências que já tinham acontecido, o negócio do quadro que o Wagner falou, que na foto da Stefania, que estava emoldurada com vidro, pegou fogo só na foto, né, e porta abrindo, gaveta abrindo e tudo mais. E aí então, eles chamaram os paranormais lá, um senhor, isso se vocês pesquisarem na internet, se tem, e aí foram lá, aí o cara falou que tinha um espírito de um velho, um espírito de uma moça, segundo na época, eles não sabiam, né, foi uma emissora de TV com eles, segundo eles não sabiam de nada e tal, e aí a médium, tipo que nem o casal Warren, né, a médium acabou incorporando lá, ou recebendo, ou sendo possuída por um espírito no banheiro, que é onde achavam que tinha mais presenças no banheiro, e aí foi, né, toda uma situação lá, e acabou não se resolvendo, o tempo passou, e aí eles acabaram se mudando de lá, né. Então, considerando que essa história da mãe seja real, a gente também tem as mesmas considerações sobre o uso da Ouija, né, Wagner? sim. Existe uma coisa, a família fica lá mais alguns anos, mudou de lá no ano 2000. Isso. E de repente os fenômenos pararam. Eles duraram um tempo e pararam de vez. E a história não foi mais comentada. Até que resolveram fazer um filme sobre isso. E foi esse filme. 2017. Aí a história veio à tona novamente. De vez em quando, a história vinha à tona. Uhum. Né? E de novo se falava, depois a história para. Mas com essa questão do filme de 2017, uma das irmãs decidiu escrever um livro, né, relatando o caso. Confirmando que os fenômenos tinham acontecido, né? E mesmo só puxando um pouquinho antes, eles também não buscaram ajuda de ninguém, assim, Não. né? Além dos paranormais,
Pelo menos a mãe dizia que a igreja não ajudou muito, não se envolveu muito, e o descaso e o despreparo da Ouija, como a gente viu no filme, é algo que, isso eu acho que o filme e a história real têm em comum. Sim. Né? O descuido, o desconhecimento, uma família disfuncional, uma família, né, pobre. Eu não vi, assim, um contexto dessa família, que é a família Gutierrez Lourenço, Lázaro, Gutierrez Lázaro, eu não vi o que eles ganharam, né, você fala, será que eles não criaram isso para ganhar um dinheiro? Isso antes de vir a história do livro. Sim. A gente não vê, pelo menos não tem registros, assim, deles ganhando nada com isso. A gente também percebe, é dito que a família era muito pobre, de fato, tanto que às vezes faltava comida. Então a Estefânia, ela dava comida para os irmãos, e ela comia só se sobrasse, e algumas vezes não sobrava, ela ia dormir com fome. Sim. Né? E a gente está falando da década de 90, né, essa coisa da Ouija, da brincadeira do copo, ainda era um boom, assim, porque é algo que vai e volta, né? E aí você falou, em 2017, lançam o filme Verônica, e a irmã, uma das irmãs mais velhas, lança um livro que foi meio polêmico na época, né, Wagner? Em 2017. Sim. A Minha Verdade, acho que ela coloca esse o nome, que é Marianela Gutierrez Lázaro. Porém, os irmãos, 2 irmãos, eles falaram que tudo foi uma fraude, né? Em virtude desse livro que a irmã da Estefânia escreveu. Sim. E aí eles comentaram que a mãe os obrigou a concordar que todos os fenômenos tinham acontecido, inclusive para a polícia depois, e a história ficou anos. Sim, e eles trouxeram isso à tona porque na época do filme, então tudo isso veio à tona, e eles só não tinham contado isso antes por causa do pai, né, porque o pai também não sabia, a mãe ameaçava, né, de alguma forma, as crianças para que não contasse para o pai a verdade, e aí quando o pai veio a falecer antes do filme, aí a irmã lança o livro, reafirmando que tudo tinha acontecido, e aí os 2 irmãos falaram, não, que é o Maximiliano e acho que Ricardo, se não me engano, falou, não, chega, nossa irmã morreu, e todo mundo achando que ela que fez a coisa errada, que ela era possuída pelo demônio e tal, quando na verdade nada disso aconteceu, e tudo isso foi uma criação da nossa mãe, né? Então eles vieram à tona até em contraponto ao que a outra irmã escreveu, para limpar a memória da irmã. Sim. Né? E com base nisso, foi então se investigando mais coisas da história, do passado, e se viu que a mãe tinha um diagnóstico psicológico e psiquiátrico de narcisismo, né, de manias, tinha transtornos psicológicos que fez com que ela não tinha responsabilidade para com os filhos, e tanto que os irmãos, né, os 2 meninos, que foram criados pela Estefânia, como ela criou eles como filhos, né, ela foi uma mãe para eles, então eles não acharam justo, então trouxeram isso à tona em 2018, né, e aí fica aquela coisa, né, será que, e agora, é verdade, não é verdade, é fraude, é parcial, é o quê? Existe, por exemplo, uma questão quando eles falam da fraude, até que, por exemplo, um barulho que a polícia ouviu, numa sacada ao lado, eles falam que a mãe pediu para jogarem uma pedra para que aquilo enganasse a polícia e a polícia considerasse um fenômeno, né? Mas agora fica aquela informação em que você tem quem acredite que tudo aconteceu, né, de fato, o fenômeno, outros que acham que nada aconteceu, que foi tudo fraude, e os que acham que foi uma parte de fenômeno e uma parte de fraude. O que você acha? O que eu acho? Para mim foi uma parte de cada um. Eu acho que aconteceu o fenômeno, né? Não acho que foi tanto quanto
foi dito, né? Acho que a mãe se aproveitou disso e aumentou a história. Então, para mim, aconteceu. Por que eu digo isso? É tão fácil enganar a polícia, quer dizer, você joga uma pedra na sacada e a polícia vai interpretar isso como um fenômeno, não vai atrás de uma possível explicação. Você tem algo que a polícia, que foi dito antes da polícia, que aquilo era ectoplasma, que um dos irmãos disse que aquilo era papinha de bebê. Não podia ter analisado para ver se é. Então, eu acho que se a polícia foi enganada, tem que melhorar. Na época, pelo que dos registros, nada foi assim investigado, até porque era uma família ali que não era conhecida e tudo mais. Mas eu até entendo, né, você, às vezes, enxergar que pode ter sido as duas coisas, porque eu imagino que não foi fácil para a família como um todo, ainda mais essas crianças crescendo, sobre esse olhar, sim, né, de tudo que aconteceu. Aí quando vem o filme tudo é relembrado, tudo é trazido à tona, né, essa família acaba sendo alvo da mídia, do jornalista, um monte de coisa, e às vezes já teve outros casos de outras histórias e que eles desmentem só para não ser mais alvo das mídias. Agora, o que eu acho, assim, lendo a fundo, né, os dados, assim, claro, é o que a gente acha, né, a gente não tá lá para saber, mas, até como bruxa e como psicóloga que sou, a mãe, realmente, ela teve esse diagnóstico, né, eu acho que, vendo os documentários, os registros e tudo mais, não tem nenhuma comprovação na escola, por exemplo, que ela estudou, que a escola existe até hoje, a gente está falando, né, de anos atrás, mas a escola existe, está lá. Então, assim, ninguém confirmou com a professora, ninguém confirmou quem eram as amigas que fez junto com ela, né, antes mesmo da Estefânia falecer, isso não veio à tona, ninguém da família sabia daquilo, né, então, assim, a gente percebe que existe uma história, que existe situações que são desencontradas, existe uma família disfuncional, existe ali necessidades dessa família, né, essa filha que acaba cuidando dos irmãos, e também se pautou tudo muito em função da morte da Estefânia, que foi, assim, uma morte estranha. Na verdade, a família, né, tem a doença da epilepsia, que é hereditário, na família a mãe tem, então a filha tinha, a mãe, né, eu vi os registros, ela era medicada, ela tinha acompanhamento, teve acompanhamento, já a filha não teve, então ficou assim subentendido que pode ter havido uma negligência da mãe na morte da filha, então não se sabe como isso repercutiu lá, às vezes psicologicamente dela ter criado uma história para não se sentir culpada, ou mesmo pelo narcisismo que foi diagnosticado, né, dela não se importar tanto com os filhos e ter tido essa negligência. Então, me parece realmente que houve problemas, né, então assim, eu tenho uma tendência maior a achar que foi uma grande criação realmente por parte da mãe, de ter uma negligência na morte dessa menina, de ter sido uma fatalidade, assim, não me parece, assim, não sinto que realmente aconteceu, pelo menos a questão da Ouija, e aí a Ouija foi usada como o causador de tudo. Um bode expiatório. Um bode expiatório, assim como a própria Estefânia, né, então, assim, tudo muito mal explicado. Mas, são só, assim, né, eu também não acho tão difícil ser a mistura das duas coisas, dela ter criado muitas coisas e tal, mas a partir de alguma coisa que pode ter acontecido, se pega aquilo como uma ideia e aumenta aquilo tudo. Até o próprio filme, né, dá ali nuances de que poderia ser algo mais psicológico e tal. Pensando em tudo isso que aconteceu, tanto no filme quanto na história real,
Se nós fôssemos chamados, o que nós faríamos? Se os corvos do além fossem chamados... Bom, a gente já teve, né, Wagner, experiências assim, de pessoas pedirem nosso auxílio e tudo mais, não em situações tão críticas quanto essa, mas a gente falou aqui, né, da negligência que houve. Primeiro, a gente orientaria o que levou a isso, mas a gente teria que, primeiro, fazer uma avaliação de tudo, né? Eu tenho uma visão, né, e a gente, como equipe, trabalhando juntos, né, de que as situações podem acontecer por multifatores, né, psicológicos, espirituais, ou até mesmo físicos, né, então acho que a primeira coisa é ouvir o que está acontecendo, vamos dizer que a pessoa traga realmente uma demanda como essa, considerando que quando a gente fala de fenômenos paranormais, sobrenaturais, poltergeist, a gente já pensa, será que a pessoa não está alucinando, a imaginação, o quê? Então a gente vai fazer uma entrevista, né, tipo que nem uma anamnese, do ponto de vista da rotina da família, se for, vamos dizer que seja uma família, o psicológico, esse quadro familiar, como se constitui, primeiro ver todo o lado prático e psicológico, e também daí partir para o espiritual, sentir, perceber, e até procurar ver acontecendo, né, falar, o fenômeno acontece, sei lá, dentro de um período específico, vamos observar, vamos ver, e tudo mais, para aí, com base nisso, a gente vê o que nós vamos intervir. Sim. E é importante que, eu acho que quem busca, né, ajudar nesses processos tem que ter uma visão muito ampla dos fenômenos, né? E a gente não pode nem chegar achando que não tem nada, ou já chegar achando que é espiritual, e por vezes o que eu vejo que alguns caminhos espirituais, né, ou pessoas ligadas a religiões cometem um certo erro de já achar que ou é uma coisa ou é outra coisa, então, se for um católico vai achar que é um demônio, ou um evangélico, se for o espírita já vai achar que é um obsessor, né, então pode ser muitas coisas, né, ou pode não ser nenhuma delas, pode ser só parapsíquico, ou pode ser só psicológico, ou pode ser uma mistura de tudo, então tem que ter esse olhar muito multidisciplinar, né, então eu enquanto bruxa tenho minhas crenças, mas também vou considerar a crença da família. Eu sei que o Wagner também tem essa amplitude de visão, e eu como psicóloga também vou usar dessas ferramentas, né, para fazer uma avaliação e tratar também dentro dessa dessa forma multidisciplinar, mas aí a gente vendo que tem as questões espirituais mágicas, como bons bruxos que somos, nós vamos intervir, né, Wagner? Sim, a verdade é verificar o ambiente, depois de ter feito essa averiguação do psicológico, de questões físicas, né? Analisar energeticamente o ambiente, se existem portais abertos que devam ser fechados, se existe de fato algum ser, identificar que tipo de ser é, sim, né? Porque isso vai fazer com que, para se lidar com aquele ser, a partir do momento que você saiba o que é mais direcionado. Exato. A questão de proteções do lugar, equilibrar as energias, né, equilibrar o emocional, equilibrar o físico, para que não seja paliativo, né? Sim. Porque não é você equilibrar, isso está cheio em filme de terror. Verdade. Que equilibra por um tempo, daqui 2, 3 dias volta tudo de novo. Né? Então a ideia é justamente essa, saber com que está lidando para poder fazer um exorcismo ou um banimento, conforme o caso, enviar esse ser para onde deveria estar, que não atrapalhe mais e não volte. Exatamente. Né? E a gente, que nem eu e o Wagner, normalmente, porque nem na igreja católica, quem vai, né, é um padre, é um sacerdote, uma pessoa que tem uma autoridade espiritual. Mas as pessoas sempre têm essa visão de que quem resolve tudo é o padre. E claro, a igreja tem esse recurso, tem esse respaldo, mas os outros caminhos espirituais também podem ter, a bruxaria também tem, né? Eu e Wagner somos sacerdotes sérios, e
quando a gente às vezes vai lidar com fenômenos espirituais, paranormais ou sobrenaturais críticos e sérios, né, que a gente constata que existe ali algo sobrenatural, hostil, ostensivo, a gente tem que ter uma autoridade espiritual, real, verdadeira, a gente também tem que ter uma retaguarda espiritual e por isso a gente vai contar com forças espirituais aliadas, não adianta só passar um incenso e uma sálvia, né? Então, tem que ter esse respaldo de conhecimento profundo, para saber com o que está lidando, e a gente também não deve chegar numa hostilidade de se sentir, né, o suprassumo, porque você não sabe com quem você está lidando, às vezes a gente vê pessoas lidando com isso, já hostilizando, você tem que sair daqui, nem todo ser que está na casa da pessoa necessariamente é hostil, às vezes você pode até ter forças espirituais ali que estão querendo ajudar, né, então é muito amplo. Esse trabalho tem que ser um trabalho feito dentro dessa abrangência, tanto multidisciplinar, de respeito, e até mesmo não ir pré-definindo que o que está ali é ruim ou não, ou que você tem que expulsar. Às vezes, a gente tem que entender, eu trabalhei antes de ser bruxa, 30 anos atrás, eu trabalhei com desobsessão, com trabalho de desobsessão espírita, uma das muitas coisas que eu aprendi, é que sempre tem que ver os dois lados, que nem sempre um lado é o algoz e o outro é a vítima, né? Então, às vezes, tem ataques ou tem situações onde a gente não adianta só a gente lidar com aquilo que está ali importunando, a gente tem que ver a fonte, o porquê que o outro lado atraiu aquilo, além dos aspectos psicológicos, ver se isso não vem de outras existências. Então, é muito complexo. Então, a gente tem que ter esse arcabouço profundo, sério, sábio, né, de enxergar para poder tratar com essa visão ampla, né, Wagner? Sim, e os aliados mágicos são muito importantes, porque para lidar com uma criatura, um ser, você tem que saber se você consegue lidar com aquilo. Então, por isso que essa avaliação da situação, de diversos ângulos, do ser que está causando isso, para a gente saber o quanto a gente pode acessar um respaldo espiritual, né, para a gente ter condições de lidar com aquilo sem problemas. A gente sempre tem que procurar minimizar os possíveis problemas, as possíveis variáveis, né? Então a gente tem que aprender a minimizar isso. E como que a gente minimiza? Através de conhecimento, através de aliados e da prática, né, de saber lidar com isso. Saber ter as intervenções, tá? Diagnosticou, tem psicológico também que envolve, como a gente falou, pode ser uma mistura de coisas que deu brecha, vamos indicar psicoterapia, precisa fazer uma avaliação psiquiátrica, vamos tal, só que isso está gerando também uma questão espiritual que foi diagnosticada, foi sentida, então às vezes, acontece, vamos ver se acontece, quando acontece, por que acontece, às vezes a gente percebe que pode ter contextos das quais as coisas acontecem, né, para aí, então, ter intervenções, precisa fazer um banimento, precisa fazer um exorcismo só em caso de possessão, seja possessão de pessoa, possessão de lugares. Às vezes só um banimento resolve, e muitas das vezes não é uma coisa que se resolve num dia, com uma ervinha só, as ervas são complementares, a depender do nível da criticidade, é um tratamento complexo. Sim. Né, onde tem o papel de quem está ali ajudando, de quem está se tratando, enfim, é algo muito profundo. E claro, observar, isso começou a partir do quê? No caso do filme, considerando aquela história do filme, né, foi a partir da abertura, né, de um portal através da Ouija, dentro de um processo na qual as pessoas estavam fragilizadas, não tinham experiências e foram negligentes. A Ouija foi só ali um canalizador. Sim. Certo? Arrumar isso. Então, cada caso vai ser um caso, e aí uma pessoa experiente, um sacerdote, uma sacerdotisa, seja do caminho que for, que estudou diversas técnicas, práticas e intervenções, vai saber do que fazer. Exato. E vocês?
Vocês já tiveram algum contato com a Ouija? Ou conhecem alguém que teve e aconteceu algum tipo de problema? Sim, coisas positivas ou coisas negativas, ou se você ficou com medo, ou se aconteceram coisas que foi por sugestão, autossugestão, né? Ou até mesmo se vocês conheceram outras pessoas que, independentemente da Ouija ou não, passaram por hostilidades espirituais que beirou ao sobrenatural, ao paranormal, ao poltergeist, e muitas vezes isso pode até acontecer mais do que a gente imagina, mas as pessoas têm medo de falar, quem que vai acreditar em mim, e tudo mais, e pode acontecer. Né? Muitas vezes pode um espírito, um ser, entrar na sua casa e não precisa da Ouija para isso, necessariamente. A Ouija, como no filme, se mal trabalhada, pode ser uma porta, mas também você pode ter outras formas de um ser entrar. Exatamente, então deixa aí nos comentários e comente também o que vocês acharam deste nosso formato de vídeo. A gente quer trazer mais episódios embasados em filmes, mas para a gente trazer informações importantes para vocês dessa forma descontraída, informativa, né? Vendo temas, como por exemplo, a gente está pensando em trazer também os filmes da franquia Invocação do Mal, já que vai lançar aí o 4º filme da série, né, que traz também, todos esses filmes trazem embasamentos em fatos reais, vamos dizer assim, né, e se vocês gostariam que a gente trouxesse outros filmes ou indicações de temas associados a filmes ou outras artes, né, livros, que vocês gostariam que nós falássemos aqui, também dentro dessa proposta de trazer informação e conteúdo. A gente sabe que existem muitas pessoas que falam sobre o sobrenatural, paranormal, o lidar com as práticas espirituais e tal, e eu espero que cada vez mais tenham pessoas sérias que falem sobre isso, que tratem isso. Acho que a coletividade precisa até mesmo, né, desse suporte espiritual mais amplo, sério, sem sensacionalismos, sem só pensando em ganhar views ou visibilidade e engajamento. Claro que a gente precisa disso para que o canal cresça, então compartilhem e curtam, mas a gente pode ter isso fazendo um trabalho sério e que realmente ajuda a coletividade. Exato. Então, curtam, comentem. Coloque os comentários. Isso. E até o próximo Corvos do Além. Até. Tchau, tchau.